Eu sou tão pequeno. É, mas faz uma grande diferença. Uma velha toupeira uma vez me disse: quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. Eu tô perdido. O que será que tem lá? O desconhecido. Não tenha medo. Com o que você sonha? Uma casa. Você tem um ditado favorito? Tenho. E qual é? Se não conseguir de primeira, coma um bolo. Você vê bolo em tudo. Imagina como seríamos se tivéssemos menos medo. Parece que nós ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei. Mas veja onde nós já chegamos. O que você quer ser quando crescer? Gentil. A maioria das velhas toupeiras que eu conheço gostaria de ter ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. É tanta beleza de que precisamos cuidar. É. Muita mesmo. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Eu acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Não é estranho? Só podemos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro. A raposa quase nunca fala. Não. Mas é ótimo que ela esteja conosco. Qual a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Pedir ajuda não é desistir. É se recusar a desistir. Você vai chegar lá. Sempre acho que não tenho nada interessante para falar. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. Ser sincero é sempre interessante. A vida é difícil. Mas você é amado. Quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. Eu acho que vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo. A tempestade vai passar. Eu acho que uma casa é um lugar quentinho, com gentileza e luzes. Fazer nada com os amigos nunca é fazer nada, é? Não. Eu acho que isso é uma loja de bolo. E não pode ser um tipo de casa? Não podemos morar numa loja de bolo. Às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. Mas eu descobri que você é amado e importante. E dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. Aguente firme. Vocês sabem tudo sobre mim Sim. e ainda assim me amam? Por isso o amamos ainda mais. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. Nunca se esqueça. Você vale muito. Do jeito que você é.
Meus amigos, nós estamos hoje aqui no nosso espaço, no Centro Empresarial Terra Firme, onde a comunidade Encontro se reúne a cada domingo às 19 horas. Além desse espaço aqui, nós temos também um espaço para as crianças, temos um espaço para os adolescentes, e este também é o lugar onde os nossos jovens se reúnem nos sábados à noite. Você que nos acompanha todos os domingos online, venha nos visitar em algum momento e venha conviver com a gente. Albert Einstein disse uma ocasião: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Talvez Deus não queira ser observado, continua Einstein. Acho que ele não gosta de curiosos. Se Deus criou o mundo, sua principal preocupação, certamente, não era facilitar o entendimento para nós. Meus amigos, Einstein estava errado. Deus gosta de curiosos, Ele quer ser observado, Ele quer ser descoberto e quer ser conhecido. Ele mesmo se revela. Uma pessoa me perguntou: eu quero começar a ler a Bíblia, por onde eu devo começar? E eu respondi: comece pelo começo, pelos 3 primeiros capítulos de Gênesis. E em seguida, leia os últimos 2 capítulos do livro de Apocalipse, no final. Comece por aí. As primeiras páginas da Bíblia, elas nos apresentam quem é Deus, quem é o ser humano e por que o mundo se encontra do jeito que ele está hoje. E os últimos 2 capítulos nos enchem de esperança em meio às dores e sofrimentos dessa vida, porque eles contam o final da história. Você quer conhecer a Deus? Comece lendo a Bíblia pelo começo e pelo final. Esses textos, eles nos revelam quem é Deus e que nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. Quando acontecem coisas complicadas, pessoas tentam achar uma explicação. Alguns dizem que é o karma, destino, ou que estão pagando contas de vidas passadas. Para a Bíblia, não existe karma, não existe um destino que não possa ser mudado e não há contas a serem pagas de vidas passadas. Primeiro, porque não existem vidas passadas. E segundo, porque tudo que era para ser pago já foi pago. Um dia desses eu estava com minha esposa almoçando em um restaurante aqui em Florianópolis. E depois do almoço a gente se dirigiu ao caixa para pagar a conta. E aí o caixa nos deu a notícia: passou alguém por aqui e pagou o almoço de vocês. E eu quis saber quem foi a pessoa e ele disse que ele não estava autorizado a contar. E eu saí, e nós saímos daquele almoço felizes, porque alguém que não sabemos até hoje quem foi, que pagou a nossa conta. Meus queridos, na nossa vida espiritual, é parecido com isso. A diferença é que nós sabemos quem pagou a conta. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a nossa conta. Tudo o que acontece tem um porquê. Deus age em todas as situações da vida. O problema é que, na maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar além dos nossos olhos. Deus tem um plano e um propósito para nossas vidas. Por isso, uma das palavras bíblicas mais importantes é aquela que nós encontramos na carta de Paulo aos cristãos que moravam em Roma, onde diz o seguinte:
Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus amigos, nós não estamos aqui por acaso. Tudo tem um porquê. Porque nos ama, Deus age em todas as coisas em nossa vida, para nos moldar e nos tornar parecidos com Jesus. Você já ouviu falar de Moisés? Moisés é um dos personagens centrais de toda a Bíblia. Nós estamos no ano 1500 a.C. A maior potência da época é o Egito, com os seus faraós e pirâmides em construção. Em Israel, ali do lado, há uma grande crise. A causa é uma grande seca seguida de uma grande fome. No Egito, há fartura. Em Israel vive um homem chamado Jacó, com seus 12 filhos. Mortos da fome, eles descem ao Egito, uma família com 70 pessoas. No Egito, eles crescem enormemente, embora escravizados na construção das pirâmides. E quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam. Sofrimento, meus amigos, nem sempre é apenas ruim. Os israelitas no Egito, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Deus tem um propósito para as nossas vidas e Ele nos conduz, moldando nossas vidas, tanto na alegria quanto na dor. Quando sofremos por essa razão, nós não apenas e rapidamente pedimos para ser curados, mas nós precisamos perguntar o que Deus está querendo fazer em nossas vidas, permitindo a dor. Naquela ocasião, com medo de que o povo de Israel crescesse a ponto de tomar o poder no Egito, o faraó manda matar todos os meninos recém-nascidos. Um casal, Amrão e Joquebede, tem um filho homem e eles o chamam de Moisés. Eles já tinham uma filha que chamava Miriam. Para evitar que o recém-nascido fosse morto, eles fazem um cesto. E neste cesto eles colocam o menino e o põem no rio Nilo, na esperança de que de algum modo ele seja salvo. A irmã Miriam fica vigiando. E o cesto cai nas mãos de quem aparentemente não deveria. A irmã do faraó. E um milagre acontece. Ao invés de entregar um menino para a morte, sem saber o que estava acontecendo, a irmã do faraó entrega o menino para ser cuidado pela sua própria mãe. E ela mesma, a filha do faraó, adota Moisés como sendo seu próprio filho. Você percebeu? Mesmo que a gente não perceba, Deus está no controle das nossas vidas. Você já descobriu isso? Segundo o Salmo 121, Deus nunca dorme nem cochila. Nós não somos frutos do acaso, nós não estamos sujeitos a um destino, nem escravizados a um karma. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, mas você tem a liberdade de dizer sim ou não. A filha do faraó adota Moisés como filho e ele vive na corte do faraó sendo educado como egípcio, mas o seu coração continua sendo hebreu. Deus tinha um propósito maior para a vida daquele menino. Moisés estava sendo preparado para liderar a libertação daquele povo na escravidão. E ele passa na corte do faraó por, você sabe quanto tempo? Pasmem, 40 anos. Talvez você pergunte, pois é, mas Deus está preparando para libertar o povo e ele demora 40 anos na corte do faraó. Pois é,
Aos 40 anos, Moisés vê um egípcio maltratando um hebreu. Moisés interfere, defendendo o hebreu, e acaba matando o egípcio. Porque alguém viu a cena, ele é obrigado a fugir para o deserto. Após passar 40 anos na corte do faraó, sabe quantos anos Moisés passa agora no deserto? É isso mesmo, 40 anos, mais 40 anos, cuidando das ovelhas de um homem chamado Jetro. E ali ele se casa com uma de suas filhas, chamada Zípora. E aí, naturalmente, vem à nossa mente a pergunta, mas Deus não está preparando ele para libertar o povo do Egito? 40 anos na corte do faraó, 40 anos no deserto, Deus não está perdendo tempo? Pois é, você já percebeu que o tempo de Deus é diferente do que o nosso tempo? Certo dia, enquanto está ali no deserto, e a essa altura Moisés já tem 80 anos, Moisés vê um arbusto que está queimando sem se consumir. Deus fala com Moisés daquele arbusto e finalmente o chama para libertar ou para liderar a libertação do povo de Israel da escravidão. Finalmente, aos 80 anos. Ele não seria muito velho? Nós certamente já teríamos nos aposentado. 430 anos se passaram desde que Jacó, com seus 12 filhos, e 70 pessoas desceram ao Egito. Agora são mais de 2 milhões de pessoas. Deus tem um propósito, chama Moisés. Mas ainda agora, com 80 anos, depois de ter passado pela escola de Deus, Moisés tenta se esquivar da missão que ele recebe de Deus de todas as formas. Perceba, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para você. A maior parte das pessoas, quando recebe um chamado de Deus para servi-lo em alguma área, muitas vezes no trabalho da comunidade, em algum setor da comunidade, em algum departamento da comunidade, a maior parte das pessoas não diz um sim alegre para o chamado de Deus. Nós tentamos achar muitas desculpas. Eu sou muito velho, ou sou muito novo, não sei falar, meu trabalho, meu estudo. Mas veja, aqui se trata de uma coisa apenas: obedecer ou não ao chamado de Deus. Aqui na comunidade Encontro tem um amigo muito querido, o Luiz Henrique. No último domingo, após o encontro, o Luiz Henrique veio e me deu um abraço ali no nosso espaço Conviver e me disse o seguinte: Zygolf, você está feliz, não está? E eu disse: sim, Luiz, estou. Mas veja, nem sempre foi assim. Eu já contei aqui quantas vezes nos últimos anos eu tentei me aposentar. E diversas vezes Deus disse não, Deus não deixou. Você acha que eu fiquei alegre quando Deus disse não para mim? Não, eu não fiquei alegre, mas eu obedeci. Porque eu sabia que eu queria viver na dependência e dentro dos propósitos de Deus. Da mesma forma, quando Deus me convenceu a dar o dízimo, você acha que eu, no primeiro momento, fiquei alegre em separar 10% de tudo que eu ganho para o reino de Deus? É evidente que não. Mas eu fiz, simplesmente por obediência. Perceba, meus amigos, obediência é a chave. E foi o que aconteceu com Moisés.
O faraó do Egito não quer deixar a sua mão de obra barata ir embora. Depois de ser assolada por 10 pragas, o povo escravo marcha para fora do Egito, rumo à terra prometida. O faraó se arrepende por ter deixado o povo ir e o persegue pelo mar, pelo deserto, melhor dizendo. E quando o povo está ali, diante do Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar. Na caminhada do deserto, o povo se mostra teimoso, ingrato e reclamão. A caminhada que deveria acontecer e durar 40 dias, rumo à terra prometida, acaba durando 40 anos. 40 anos, por causa de um povo teimoso, desobediente, queixoso, murmurador e reclamão. Ao invés de alcançar a terra em 40 dias, eles levam 40 anos. Uma ocasião, quando eles chegam num lugar chamado Meribá, no deserto, havia uma rocha. O povo, para variar, está reclamando de sede. Deus ordena que Moisés fale para a rocha e Deus fará verter água. Mas profundamente irritado e cansado com a impaciência do povo, que chega a falar que preferiam voltar para a escravidão no Egito, Moisés, ao invés de obedecer a Deus e falar para aquela rocha, em nome de Deus, Moisés fere a rocha com violência, com o seu cajado por 2 vezes. E assim ele desobedece a Deus. Por consequência, Deus diz que ele mesmo, Moisés, não irá entrar na terra prometida, irá conduzir o povo até lá, mas ele mesmo, Moisés, que viveu para isso, apenas verá a terra prometida de longe. Você percebeu? Desobediência custa um preço. Mas será que a vida de Moisés foi bem sucedida? Ele conduziu o povo para fora da escravidão e para dentro da terra prometida. Mas ele mesmo morre sem entrar. Ele vê de longe. O túmulo de Moisés nunca foi achado. Conta a história que o anjo Miguel e Satanás disputaram o corpo de Moisés. O anjo vence e o túmulo e o corpo de Moisés ficam escondidos para sempre. Por quê? Justamente para que Moisés não seja adorado e idolatrado em romarias e procissões, como é o costume humano, que é o que o diabo queria nessa ocasião, desviando o foco do povo de Israel de Deus, que era o Deus Criador e o Deus Salvador que os libertou da escravidão. 1500 anos depois, Jesus está com os seus discípulos sobre uma montanha. E naquela ocasião aparecem Moisés e Elias. O que essa aparição indica? Deus tinha um propósito para Moisés nesta vida e um propósito eterno de salvação. O propósito de Deus com Moisés não era apenas esta vida, para que ele levasse o povo para dentro da terra prometida. O propósito de Deus era maior. Deus tinha um propósito para Moisés nesta vida e um propósito eterno de salvação. E ele alcançou ambos. Conduziu o povo e alcançou a pátria celeste. Meus amigos, ouvindo isso, você reconhece o plano e o propósito de Deus para a sua vida? Você percebe para onde Deus está conduzindo você? Como é que você vai responder? Com obediência ou com rebeldia? O que eu faço com isso? Ouça a voz de Deus na sua palavra. Ela revela os propósitos de Deus. Ela aquece o seu coração com o amor de Deus.
A voz de Jesus molda o meu coração ao coração de Deus, devolvendo vida aos nossos corações, dando vida à razão e sentido. Só Ele pode devolver vida aos seus corações. Por isso, abra mão de decidir, deixe Jesus conduzir, porque só Ele se importa com você de verdade. Eu queria convidar você agora, para nós concluirmos este momento, de acompanhar a música Tua Voz, que na verdade é uma oração, por isso acompanhe essa música em espírito de oração. Te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz.